E hoje estamos tirando as dúvidas com o Dr. Carlos Patara, pediatra e homeopata. Doutor, sobre os famosos chazinhos, até que idade uma criança deve se amamentar apenas com o leite materno? O leite materno exclusivo deve ser oferecido até os 6 meses de vida e pode ser continuado até 2 anos de idade. Isso é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da OMS, de uma maneira geral, né? O que a gente percebe é que algumas vezes a gente nota que o vício pelo leite, depois de 1 ano e meio de idade, por exemplo, limita a criança e a mãe de receberem outros alimentos, ou até outro leite também. Então, cada caso é um caso em relação a isso, mas eu acho que o leite materno até 1 ano de idade, e assim em casos em que as crianças estão muito bem resolvidas, a mãe também pode manter até os 2 anos, né? O chá, ele não é um alimento, né? O chá, ele hidrata e ele tem as funções medicamentosas dele, né? Então, por exemplo, um chá de camomila, um chá de erva doce, erva cidreira. A camomila tem uma função mais calmante, erva doce, erva cidreira mais digestiva. Então, são instrumentos interessantes nessa situação ou de uma hidratação, né? De uma criança que está, por exemplo, com uma diarreia ou perdendo um pouquinho de líquido, você pode hidratar se ela aceita melhor o chá do que aceita a água, né? E também nas situações de um desconforto intestinal, antes de você dar, por exemplo, um remedinho para cólica, você pode manter um chazinho. Mas sempre lembrar nessa parte, o chá não é um alimento, ele não satisfaz, ele não nutre, ele tem um efeito medicamentoso e ele hidrata também. E, doutor, diz uma coisa, existem alguns digamos, mitos, eu gostaria de tirá-los, saber se é verdade ou não. A respeito do aumento do leite, da produção de leite, que as nossas avós diziam, toma Malzibir, come uma canjica. Isso tem relação com o aumento da produção do leite? 3 coisas, basicamente, fazem a mãe ter leite. Claro, além de ter peito, é óbvio, né? A primeira coisa, ela tem que se alimentar bem. Né? O alimento, quando a mãe costuma ganhar um peso na gravidez e está muito afoita para perder esse peso rapidamente. Então, a forma mais fácil de perder peso é justamente amamentando ao seio. Você vai, né, ter ali um parasitinha, no bom sentido, né, chupando o seu leite e tirando sua gordura para produzir isso daí, né? Mas assim, a mãe deve se alimentar tudo. Então, de qualquer coisa que ela goste, e tudo que ela comeu antes da gestação, ou antes que ela comia durante a vida, que não fez mal para ela. Então não precisa deixar de comer manga à noite, se ela já comia manga à noite, manga fazia bem para ela. Porque tudo isso é matéria-prima para fazer o leite. Então não existe alimento que passe. Se ela tomar uma Coca-Cola, por exemplo, ela vai ter cólica tá? Não vai passar bolinha de Coca-Cola pelo leite. Mas quanto mais natural for a alimentação, melhor. Agora, ela vai se privar, por exemplo, de uma barra de chocolate, porque a tia-avó da Glória Pires lá falou para ela que com o chocolate dá cólica. Ela nunca teve cólica quando comia chocolate, por que vai deixar de comer chocolate agora? Então, tudo é uma questão de bom senso. Então, uma boa alimentação, comer como sempre comeu, as coisas básicas, né? As proteínas, né? Os carboidratos, as frutas, tendo uma dieta geral, isso é uma coisa fundamental para a matéria-prima do leite, primeiro. Segundo, eu brinco dizendo que dos 2 peitos da mãe, são 2 latas de leite em pó. Se você não colocar água, não vai virar leite. Então, a hidratação é muito importante. Então, ela pode comer maravilhosamente bem. Se ela não tomar líquido, esse leite não vai ter uma fluidez suficiente para satisfazer o nenê, que se cansa rapidamente de mamar no começo. Então ele dorme no peito de cansado, sem matar a fome. Acorda daqui a pouquinho para querer mamar de novo. Então ela tem que tomar cerca de 4 litros de líquido por dia, que é um volume muito grande para fazer. Então eu sempre peço para elas medirem, inclusive, fazer um teste por 24 horas. Coloca 2 garrafas de refrigerante 2 litros sobre a pia, né? Enche com a água da pia e todo e qualquer líquido que vai tomando durante essas 24 horas do dia, vai retirando daquelas garrafas a mesma coisa. Tomou uma xicrinha de café, por exemplo, tira aquela água, aquele tanto lá. Depois de 24 horas vai ver. Se tomou as 2 garrafas, tomou os 4 litros. Se tomou uma só, tem que dobrar. Então, se alimentar muito bem e tomar líquido. A terceira coisa é procurar ficar calma, que é o mais difícil. Então, as mães muito nervosas, muito tensas, podem tomar muito líquido, se alimentar, que é uma belezinha.
tá? Mas os hormônios que gerenciam toda essa parte de nervoso vão que nem uma chavinha, desligar a chavinha do leite aí. Então não existe mágica para ter leite, não existe remédio que aumente o leite, existe remédio que facilita a ejeção do leite. Então, aquelas mães muito tensas, né, com os seios muito grandes, túrgidos, né, se você usar alguns medicamentos, você pode relaxar essa musculatura e o leite sair. Mas a produção de leite depende desses 3 fatores: se alimentar bem, tomar bastante líquido e procurar ficar calmo em relação a isso. Ok, doutor, mas e o que nós temos de contraindicações? Por exemplo, a mãe que usa de alguma droga ou de alguma bebida, como é que é isso com relação à amamentação? Todas as drogas, elas vão passar para o leite, né? As lícitas e as ilícitas. Entre lícitas eu falo sobre medicamentos. Então a gente tem que saber exatamente quais são os medicamentos que a mãe está tomando para poder dizer se ela pode ou não utilizar, porque eles podem entrar para o nenê a partir do leite materno. E claro, as drogas ilícitas também. Uma das coqueluches dos últimos congressos agora é a famosa síndrome alcoólica fetal, né, que é o dano causado aos fetos e às crianças pelas mães alcoólatras, né? Então está se fazendo vários trabalhos sobre isso agora, né? E a gente sabe o quanto é danoso isso. Então a gente contraindica qualquer tipo de bebida alcoólica durante o período de gestação, né? Em relação a isso, por conta dessas lesões que fazem. Independente disso, o fumo da mesma forma, né? Mães que fumam têm necessariamente crianças menores, né? O ganho do peso é menor, a formação da placenta normalmente na mãe que fuma é um pouco menor, uma placenta mais insuficiente para nutrir o nenê, né? E tem algumas coisas assim básicas, por exemplo, tintura de cabelo, né? Então, essas tinturas de cabelo são carregadas de metais pesados, amônia, coisas que são absorvidas pelo couro cabeludo da mãe e passam também. Então a gente pede que a mãe não faça tintura. Você pode usar métodos que você tinja os cabelos que não chegue até o couro cabeludo, por exemplo, como luzes, né? Você coloca ali uma touca, puxa o cabelinho para fora e faz as tintas à base de rena, né? Para dar uma quebrada. Mas infelizmente essas coisas como as chapinhas, chapinhas não, os alisamentos, né, que se fazem às custas de formol, esse tipo de coisa, tudo isso aí é contraindicado para a gestação. Então, bebidas alcoólicas, drogas lícitas e não lícitas, né? As tinturas de cabelo, né? E o fumo, né? Basicamente é isso que a gente contraindica nesse período agora.